Olá, vamos iniciar agora um assunto importante. Critérios de arredondamento é um assunto da matemática, mas que está diretamente ligado à física, às áreas de exata no geral. Você vai fazer conta, você tem que ter noção de que a resposta que você vai dar, ela tem que bater com todas que todo mundo estiver trabalhando, certo? Então é isso aí. Vamos começar. O assunto da aula 1 de matemática aplicada à física é critérios de arredondamento. Vamos lá. Primeira aula, que é a de hoje, critério de arredondamento. Segunda aula, notação científica, valor aproximado, decomposição de números naturais. Na terceira aula, vamos ver ordem de grandeza. Quarta aula, multiplicação de frações, divisão de frações, multiplicação e divisão de potências de mesma base, na base 10, transformação de unidade de tempo, transformação de unidade de comprimento, área e volume. Então, na primeira, de hoje, vamos ver critério de arredondamento. Nos critérios de arredondamento, na realidade, eles são critérios universais, né? Uma pessoa fazendo aqui, no Japão, na China, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, tem que dar a mesma coisa, porque as máquinas, computador, celular, calculadora, tudo é uma linguagem só. Então, qual é o primeiro critério que nós vamos adotar aqui? A gente vai, por exemplo, arredondar para 2 casas decimais. A terceira casa é a casa que você não interessa, é a partir dali que você começa a desprezar. Então, aquele que foi desprezado, aquele número que você começou a desprezar, ou seja, o valor que foi desprezado, se ele for menor que 5, você não altera o anterior. Então, vamos seguir um exemplo aqui bem prático. Eu tenho aqui, ó, eu vou arredondar para 2 casas decimais. Eu vou desprezar a partir da terceira casa. A partir da terceira casa é um número 3, coincidentemente é o número 3. Bom, esse 3... você está vendo que ele é menor que 5. Se ele é menor que 5, então eu não vou mexer no que está anterior a ele. Eu vou ficar com 2,45. Olha, esse 5 eu não alterei. Né? Aqui, do mesmo jeito, 2 casas decimais foi a minha opção, e eu vou desprezar a partir da terceira casa, e a terceira casa é o número 1. Então, você está vendo que o número 1, ele é menor que 5. Ok? Se o número 1 é menor que 5, eu não vou alterar o anterior. Então, vai ficar do jeito que está lá, 8,52. Está vendo aí que o último aqui que eu arredondei, não mexi em nada. Agora, eu vou desprezar aqui, eu vou arredondar também para 2 casas, e vou desprezar a partir da terceira casa. Foi uma opção minha. Nesse segundo critério, diz o seguinte, ó, o número que você está desprezando, que é a terceira casa, no meu exemplo, se ele for maior que 5, você adiciona 1 ao anterior. Então, é bem simples. Aqui eu tenho 2, é para ficar 2,45. Mas vamos fazer essa observação assim logo. Então, você está vendo que o que eu vou desprezar é o número 7, que é a terceira casa. E o 7, ele é maior que 5. Então, se ele é maior que 5, significa dizer que eu vou somar 1 ao anterior. Então, vai ficar 2,45, não, 2,46. Ok? Então, agora nós vamos fazendo de baixo 2 casas também. E você está vendo que essa terceira casa aqui, que é um 9, que eu vou desprezar, esse 9, ele é maior que 5. Então, vamos botar bem aqui, ó, 9 é maior que 5. Se o 9 é maior que 5, eu vou seguir esse critério aí. Eu vou somar um número, é um algarismo aí, ao anterior. Então, fica 2, ao invés de ser 52, fica 53. Tá vendo? Bem simples. Agora, o nosso problema é quando é exatamente igual a 5, que é o terceiro critério. Então, o terceiro critério é assim, ó. Se o desprezado for 5, nós temos 2 situações. Se depois do 5 só tiver 0 ou nada, então a gente não altera o anterior. Então, vamos aqui, ó. Vou arredondar para 2 casas e eu vou desprezar o 5, que é a terceira casa. Depois dele não tem mais nada. Então, se depois dele não tem mais nada, fica do jeito que está, ó. 2,47. Eu não mexo no anterior, que é o 7. 2 casas decimais aqui, ó. Ok? Depois do 5, só tem 0. Se só tem 0, também não vou mexer no anterior. Então, fica 2,25, do jeito que está. Agora, a segunda situação é que se depois do 5 tiver pelo menos um algarismo 1, de um número 1 qualquer, ou um 2, ou um 3, aí sim, você vai para cima, você vai somar uma casa a mais. Então, 2 casas decimais aqui, ó. Opa, 2 casas decimais. Aqui 2 casas. E aqui, ó, depois do 5, você está vendo aqui, depois dele tem o número 1. Então, eu vou
somar 1 ao anterior lá. Então, vamos lá. 2, ao invés de ser 47, 48. Do mesmo jeito aqui, ó, 2 casas decimais, vou desprezar a terceira, ok? Se eu vou desprezar a terceira casa, eu estou vendo que depois do 5 aí, tem o número 1. Aqui, ó, 0, 1 aqui, ó. Então, eu vou somar 1 ao anterior. Ao invés de ser 52, passa a ser 53. Esse aqui, pessoal, é o critério de arredondamento que é universal.